Muito bem, palavra proclamada, palavra refletida, para a palavra ser vivida. Porque não adianta nada a gente proclamar a palavra de Deus, fazer um sermão para fazer você chorar, se depois vocês não vão embora para casa com vontade de viver. Esse é o grande problema nosso. Gostamos da palavra de Deus, achamos ela bonita, mas quando vem o momento da gente viver, muitas vezes nos falta o compromisso. Quando eu digo nós, enquanto eu também que sou padre, também estou nessa linha. Mas vamos agora tentar entender um pouquinho o que a palavra de Deus quer mostrar para nós e onde está Maria nisso tudo. Primeira leitura, livro do Êxodo, capítulo 19. Vocês sabem que no Êxodo, Deus dá ao povo de Israel duas coisas importantes que a gente deve preservar na vida. Quais são as duas coisas importantes que devemos preservar na vida? Primeiro é a própria vida. Deus é doador da vida. E segundo, aquilo que é importante também para o ser humano, e quando a gente perde a coisa fica difícil, a liberdade. São duas coisas que a gente deve ensinar a humanidade a poder cuidar com carinho, da vida e da liberdade. Quando a gente perde a liberdade, a gente perde a vida, e quando a gente perde a vida, acabou a liberdade. Vocês podem ver que Deus nunca na história da humanidade obrigou ou forçou alguém a caminhar com Ele. Não, Ele sempre nos propõe: eis que eu coloco na frente de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Sempre Deus está nos propondo, e Ele nos coloca tudo às claras, mas quem faz as escolhas somos nós. Na primeira leitura de hoje, então, depois que Deus libertou o povo de Israel da mão do Egito, 3 meses depois, eles estavam lá no Monte Sinai. O povo de Israel e Moisés. E lá naquele Monte Sinai, Deus resolve estabelecer com aquele povo que Ele escolheu, o povo de Israel, uma aliança. Vocês sabem muito bem o que é uma aliança. Uma aliança é um contrato entre duas partes, de forma livre e consciente, não é isso? Quando eu vou firmar um contrato, eu estou consciente daquilo que eu estou firmando e de forma livre. E por isso Deus então faz uma aliança com aquele povo de Israel, né? De forma livre, por isso fiz questão de falar da liberdade, e de forma consciente. Porém, antes de Deus firmar esse contrato com o povo de Israel, se vocês notaram na primeira leitura, Deus lembra o povo de tudo aquilo que Ele fez, desde o dia que Ele escolheu aquele povo de Israel para ser o povo dele, até o momento presente da aliança. Então, Deus vai recordando tudo aquilo que Ele fez, as pessoas que Ele suscitou no caminho, para que a liberdade acontecesse, para que a vida acontecesse. Ele fez aquela memória na cabeça do povo. Tudo isso falado pela boca de Moisés. E a única coisa que Deus pede para aquele povo de Israel, em troca da aliança que Ele faz com o povo de Israel, e tanto que Ele vai falar: olha, se vocês firmarem uma aliança comigo, eu vou estar com vocês em todo momento da caminhada e da vida de vocês. Vocês serão meu povo e eu vou ser o seu Deus. Estarei em todos os momentos da vida de vocês. E a única coisa que Deus pede para o povo de Israel, na primeira leitura, em contrapartida da aliança, é guardar a lei e escutar a palavra dele. Guardar a lei e escutar a palavra dele. No finalzinho, o que acontece? O povo responde o que diante dessa aliança? Sim, não é assim? Faremos tudo o que o Senhor quiser. Estamos dispostos a fazer tudo o que o Senhor nos mandar. Porém, vocês sabem muito bem como é que é a história do povo no Êxodo, na caminhada do deserto. Não durou nem muitos dias, já estavam lá eles fazendo bezerrinho de ouro para poder adorar. E naquele dia não, sim, vamos fazer tudo o que o Senhor mandar. Mas não durou muito, essa fidelidade, essa perseverança foi por água abaixo. Foi tudo para as cambaias.
Onde é que estava a fidelidade e a perseverança daquele povo? Não sei, mas foi. O que eu quero dizer para vocês? Olha, um pouco de tempo depois a gente vê Jesus, que ensina a gente a rezar o Pai Nosso. Os discípulos de João Batista estavam lá aprendendo a rezar, e os apóstolos chegam: Jesus, ensina a gente a rezar também. Os discípulos de João Batista estão aprendendo a rezar, aí Jesus deixa para nós a oração mais bonita e mais completa, chamada a oração do Pai Nosso. Oração bonita. Pergunto a vocês, e essa pergunta eu já fiz aqui tempos atrás: dos 6, 7 pedidos que o Pai Nosso tem, qual é a mais difícil de cumprir? Qual é a mais difícil de cumprir? Qual é a que a gente mais tem necessidade e qual é a mais difícil de cumprir? Agora está todo mundo com o Pai Nosso na cabeça, né? Aí está todo mundo rezando Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Alguém pode chegar e falar assim: olha, eu acho que o mais difícil é perdoar. Eu vou dizer para vocês, é só vocês pararem na UTI que vocês vão sair perdoando tudo, para não morrer. Para não morrer, vocês vão perdoar todo mundo. Não é? O mais difícil não é perdoar. O mais difícil não é partir o pão para quem tem fome. Porque por mais ruim que nós sejamos, a gente ainda tem sensibilidade com o sofrimento do outro. O mais difícil de se cumprir dos pedidos que fazemos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. E é aquele momento que a gente canta, que até o zoinho a gente fecha para cantar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, ainda faz na terra como no céu. Nossa, que coisa linda. Mas aí é bonito cantando, é bonito fazendo homilia sobre isso. O negócio é quando a vontade de Deus é diferente da minha. Quando a vontade de Deus é diferente da minha. É quando eu quero ir para o norte, Deus me manda para o sul. É quando eu quero subir, Deus me manda descer. Será que a gente tem essa mesma fidelidade e perseverança, quando muitas vezes a vontade de Deus não é a minha? E será que eu procuro fazer com a mesma intensidade e a mesma alegria, quando o que Deus me pede para fazer não é o que eu quero fazer? Quando a vontade de Deus é a minha vontade, que beleza é! Aí a gente fica feliz. A gente vê anjo voando para todo lugar, em cima do muro, para baixo do altar, batemos palma e fazemos festa. Mas quando a vontade de Deus passa para nós pela aprovação, e quando a vontade de Deus na nossa vida passa pela perca, quando a vontade de Deus na nossa vida passa pelo desafio na fé, é com a mesma alegria e com a mesma intensidade que a gente responde. Por isso quero comparar o Novo Testamento com a primeira leitura que a gente escutou agora há pouco. A única coisa que Deus pediu para aquele povo: olha, eu só quero 2 coisas de vocês. Eu quero que vocês guardem minha lei e quero que vocês escutem a minha palavra. Ou seja, fazer a vontade de Deus e procurar viver a palavra. E o povo respondeu sim, com uma obediência linda, mas a gente sabe que a história não foi assim. Não durou muito tempo. Nosso amigo Moisés subiu de novo para o monte para pegar as tábuas da lei, começou a demorar. Já tinha uma turminha revoltada com Moisés. Não, vamos fazer um Deus para nós. Vamos catar o ouro de todo mundo, vamos fazer um bezerrinho e vamos chamar ele de Deus. É o que muitas vezes a humanidade faz, porque falta uma coisa que Maria tem e que ela nos ensina a ter: obediência a Deus, que não é fácil. Obediência a Deus. Por isso a primeira leitura está na festa de Nossa Senhora, porque a primeira leitura quer ensinar a gente a ter obediência. O que significa obediência? É uma palavra que significa escutar. Escutar não só com os ouvidos velhos de guerra, escutar com o coração, é aceitar, acatar aquilo a que me é proposto. E Maria fez e nos ensina a fazer muito bem isso. Por isso que ela é modelo para nós e cristãos. É aceitar, escutar, mesmo quando muitas vezes, na verdade, a minha cabeça, o meu coração
estou com vontade de passar por isso. Mas tudo tem um propósito. Nós não estamos aqui para encher buraco vazio e nem para fazer número na terra. Todos nós temos uma missão. Todos nós aqui temos um propósito que a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida. Quando a gente está disposto a escutar, a obedecer a Deus. Por isso a primeira leitura está aí. Será que nós obedecemos, escutamos a Deus constantemente na nossa vida? Ou será que, infelizmente, muitas vezes, quando a vontade de Deus não é a minha, eu me faço como filho revoltado? Vou fazer tudo ao contrário. Vou trocar os pés pelas mãos e tudo aquilo que eu tenho de precioso na minha vida eu vou me perder para fazer birra, para mostrar para Deus que eu estou contra Ele. Fica aí para nós aprendermos um pouquinho de Maria. Por isso, logo em seguida, a gente escutou o famoso evangelho das bodas de Caná. Caná significa adquirir. O nome Caná, da cidade de Caná da Galileia, é uma palavra que significa adquirir, porque ali naquele momento Jesus ia adquirir um povo novo para ele, um povo novo, um povo obediente, um povo disposto a escutar a boa nova do Evangelho. E fala-se no Evangelho que Jesus estava em um casamento. Casamento na palavra de Deus significa a união do povo com Deus e a união da igreja com Jesus Cristo. Quem gosta muito de usar essa expressão casamento são os profetas. Vocês peguem lá na casa dos seis, tem Bíblia, né? Espero que não esteja só no Salmo 90 a Bíblia dos seis, né? Porque todo mundo adora deixar no Salmo 90, que espanta capeta, cobrador, etc e tal. Mas a Bíblia tem muito mais do que Salmo 90. Tem muito mais do que Salmo 90. Tem muito para nos ensinar. Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus e faz uma feitiçaria, né? Põe no Salmo 90 que espanta tudo, até pernilongo. Não, não é assim. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus tem que ser ruminada, tem que ser refletida, tem que ser debatida com a minha vida. A palavra de Deus não vem só para confortar, não. A palavra de Deus vem para afrontar, para tirar a gente do comodismo. Porque se a palavra de Deus não faz assim com vocês, olha, não tem para que ter palavra de Deus. Não tem para que refletir. Se a palavra de Deus não vai lá no nosso íntimo, não fuça na gente, não mexe na gente e não tira a gente do comodismo, é porque a gente não está aberto para a palavra. Então, voltando ao Evangelho, fala-se que Jesus está em um casamento. Casamento significa a união do povo com Deus e de Jesus com a sua igreja. Porém, nesse casamento estava Jesus, nesse casamento estavam os convidados, e estava Maria. Porém, chegou um momento que começou a faltar o que nesse casamento? Vinho. Na Sagrada Escritura, vinho significa amor, significa alegria. A alegria de estar junto, a alegria de caminhar junto. Isso significa o quê? Que naquele casamento, naquela relação do povo com Deus, não estava tendo mais amor. Não estava tendo mais alegria. Sabe aquele povo que vive a fé por obrigação, mas não vive a fé com o coração? É o que acontece com muitos cristãos nos dias de hoje. Vivem a fé por obrigação. Vem à missa porque a bisavó colocou na minha orelha. Se eu não vier na missa, eu vou ficar pobre, eu vou perder tudo e pronto, vou morrer logo. Mas não tem amor, não tem paixão de se encontrar com Deus. É o que acontece isso. É muitas pessoas que têm uma relação fria com o nosso Senhor. Tem uma relação muito mais maquinal, muito mais de máquina, de obrigação, de medo, do que de paixão, do que de amor, de afeto. É isso que estava acontecendo. Naquele tempo, no tempo de Jesus, o povo de Israel estava vivendo uma religião de lei. O que é uma religião de lei? De uma lei que obriga, de uma lei que oprime, de uma lei que maltrata, mas não dá carinho, não dá afetividade, não dá vida, não dá sentido. É lógico, vocês imaginem, o pobre do Moisés subiu no monte e trouxe quantos mandamentos para nós? Quantos mandamentos? 10, né?
Uma vez, só para deixar o professor meu brabo, falei que era 12 mandamentos e 10 apóstolos. Era brabo. Olha, o pobre do Moisés subiu lá, trouxe 10 mandamentos. Os sumos sacerdotes naquela época, os doutores da lei, transformaram 10 mandamentos em 613 mandamentos. Aí vocês verem, como é que nós vamos viver Jesus desse jeito? Não que a lei não tenha que existir, tem que existir. Qualquer povo organizado nesse mundo tem que ter lei, tem que ter norma, porque a gente tem objetivos para cumprir. Mas os 10 mandamentos no qual Moisés desceu, é justamente para garantir a vida, é justamente para garantir o amor, é justamente para dar sentido na nossa vida. Mas não, ao longo da caminhada até chegar a Jesus, conseguiram transformar em 613 mandamentos. Mandamentos que não juntavam lé com cré, não aproximavam ninguém de Deus e muito menos ninguém da necessidade de Deus. Não servia para nada, só para oprimir. Faltou vinho, faltou amor. Por isso eu pergunto a vocês com muita sinceridade, respondo agora com muita sinceridade, no seu coração: como é o seu relacionamento com Deus? Seja muito sincero. Como é o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? É um relacionamento de medo? É um relacionamento de pavor? De medo de perder alguma coisa, dele castigar? Ou é o relacionamento no qual Jesus nos propõe a viver nessa noite? De amor, de afetividade, de pai para filho, de irmão para irmão. E aí quem que nota essa falta de vinho? Maria. Olha que ela era convidada. Ela vê essa falta de vinho, essa falta de amor, de interesse entre o povo e Deus. Maria aqui faz para nós um papel muito importante de intercessora. Quem que é a intercessora? É aquela que não se preocupa só com o seu sofrimento, mas ela também está disposta a ajudar a sanar o sofrimento do outro. A nossa sociedade segue na seguinte lei: farinha pouca, meu pirão primeiro. É o que a sociedade ensina a nós. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu estou bem, se está bem dentro da minha casa, ai, tá bom. Os outros é os outros. Mas Maria fala assim: mas não é assim que a gente deve viver religião. Não é assim que a gente deve viver fé. A gente deve viver fé na solidariedade. Aí Maria faz o papel de intercessora. E ela chega no seu filho Jesus, é claro, é ele que tem a solução, é ele que tem a resposta. Não é à toa que no Evangelho de domingo Jesus se apresentou para nós como o pão da vida. Quando a gente fala que Jesus é o pão da vida, é ele que mata a nossa fome. Todas as fomes que nós seres humanos tem, afetiva, psicológica, humana, é ele que tem a resposta que a gente busca. E aí Maria chega no filho: filho, eles não têm mais vinho. Olha só o tipo de relacionamento que eles estão tendo com seu pai. Frio, calculista, sem vontade. E aí Jesus parece que responde a Maria com um jeito meio grosso: mulher, o que tem eu a ver com isso? Não é assim que Jesus responde? Nossa, o filho chamar a mãe de mulher, se eu fizer isso para minha mãe, ela quebra meus dentes da frente. Quem conhece minha mãe sabe muito bem, não manda recado. Mas por que Jesus responde para Maria, mulher? Porque Maria ali está simbolizando não somente ela, mas uma pequena porção do povo fiel a Deus. Maria ali representa uma pequena porção do povo de Israel que caminha com Deus, que escuta a Deus, que realmente levou a sério a promessa que lá na primeira leitura Deus pediu para o povo de Israel: escuta a minha palavra e obedece às leis. Por isso que Jesus chama Maria de mulher. Não é desrespeito, mas ali tem um fundamento. Maria representa aquele povo fiel, que escuta a palavra de Deus e obedece os seus mandamentos, né? E aí, como toda boa mãe, a mãe dá aquela boa olhada no seu filho Jesus. Quando a mãe quer alguma coisa do filho, poucas palavras bastam, dá aquela fechada de cara, e todo filho que preza pela vida respeita o que a mãe quer. Não é assim?
E aí o que Jesus pede? 6 talhas. São 6 talhas. Notem que no Evangelho as 6 talhas estão vazias. As 6 talhas de pedra significam, e há muita interpretação, os biblistas, os caboclos que estudam a Bíblia, as 6 talhas de pedra significam as 6 principais festas do povo de Israel. Festa essa que não ligava ninguém a nada, e que não ligava ninguém a Deus, e que não ligava muito menos ninguém a ninguém. A festa era mais uma opressão, uma humilhação do povo pequeno, do que um encontro com Deus. E aí o que se pede? Para encher de água. Veja que o milagre acontece. A água se transforma em vinho. A alegria começa a existir a partir de Jesus. Naquele momento ali, é Ele que veio trazer um novo relacionamento ser humano com Deus. Desde o dia em que Ele ensinou o povo a chamar Deus de quê? De Pai, né? Ontem foi dia dos pais. Ontem eu brincava com o meu povo lá, que ontem um monte de gente foi na casa do pai, levou presente para o pai, falou que o pai é a melhor pessoa do mundo, não é assim? Agora, vai o pai ligar para o filho hoje para ver se encontra o filho. Ih, coitado do pai, ó, tá sozinho, coitado. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Buscá-lo só na hora que a corda está no pescoço. Mas é um relacionamento de pai para filho constante, de amor constante, de encontro contínuo, de coisa que dê sentido para a nossa vida. Não é assim? Notemos que o mestre Sala ficou brabo. Olha, guardastes esse vinho bom. Cadê esse vinho? Onde é que estava esse vinho? O mestre Sala representa aquele povo que, mesmo diante da novidade da boa nova do Evangelho, ainda estão fechados a novidade do Evangelho. O mestre Sala ficou bravo com o vinho. O mestre Sala do Evangelho são aquelas pessoas que ainda estão com o coração fechado diante da boa nova do Evangelho, ainda não estão dispostos. Olha, eu vou dizer para vocês, todo sermão de padre, o padre fala do reino de Deus, não fala? Que o reino de Deus é um reino de amor, que o reino de Deus é um reino de paz, que o reino de Deus é um reino de esperança. Aí vocês vão ligar a televisão, vocês vão viver a vida lá fora. Cadê o reino de Deus? Cadê o reino de Deus? Cadê esse reino que nós tanto pede, reza e comunga? Olha, eu vou dizer para vocês, a resposta é muito simples. O reino de Deus já está no meio de nós. Se ele ainda não está de forma plena, é porque muitas pessoas ainda não abriram o coração para a boa nova do Evangelho. Agora eu vou dizer para vocês, a situação do mundo vocês não conseguem resolver, nem eu. Mas dentro da casa de vocês, no coração de vocês, quem entra e quem sai são vocês. O reino de Deus tem que começar ali, dentro da casa de vocês, a partir do coração de vocês. Este vinho tem que começar a existir dentro da casa de vocês. Esse novo relacionar-se com Deus, com afetividade, com compromisso, com confiança, tem que começar dentro da nossa casa. Essa semana nós iniciamos na igreja no Brasil a Semana Nacional da Família. E eu costumo dizer que o primeiro contato que qualquer ser humano deveria ter com Deus, deveria ser dentro da nossa casa. Os pais deveriam ser os primeiros responsáveis em introduzir na vida da criança o amor, o respeito e a adoração a Deus. E a aproximação a Jesus. Os pais deveriam ser os primeiros a ensinar a criança a traçar um sinal da cruz na testa. Não é obrigação da catequista. Não é. São os pais que deveriam pela primeira vez fazer com que as crianças tenham um encontro, famoso encontro pessoal com Cristo. Esse é o vinho novo que Jesus está trazendo para nós, desse encontro próximo. Deus não é distante de nós, Deus não é longe da nossa realidade, muito pelo contrário, Ele está perto, está muito perto, está na vida da gente. Somos nós que infelizmente às vezes pegamos caminhos mais curtos, menos sofridos, entre aspas, longe dele. Mas mesmo assim, ele na misericórdia dele, pega a gente pela orelha e põe a gente de volta na caminhada. Mas para isso acontecer, para essa misericórdia acontecer, tem que ter coração aberto. E tem que ter disponibilidade, obediência.
a palavra de Jesus. Por isso, agora para a gente terminar a prosa, vocês vão perguntar, e o que Maria tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, porque ela é modelo para nós de obediência, é modelo para nós de escuta da palavra, é modelo para nós daquela que se preocupa com a caminhada junto com o seu povo, é modelo de cristã para nós. E o mais importante, celebrar Nossa Senhora da Glória, é celebrar o final que todos nós queremos nessa nossa peregrinação na terra. Para onde que nós quer ir? Não, para o cemitério de Pedregulho tem uns que vão mesmo, tem outros que vão lá para o caminho da Rocinha, mas no final de tudo, para onde a gente quer ir? O céu. Mas para ir para o céu também tem que fazer a caminhada conforme a vontade de Deus. Tem que estar com o coração aberto para ouvir a Deus e para fazer o que Deus pede. Tem que estar assim, tem que estar disposto. Temos que estar obediente a Maria, né? Celebrar Nossa Senhora da Glória, celebrar o nosso fim, o fim que a gente quer. Nós também queremos ser assumidos por Deus. Nós também queremos ser resgatados pelo sangue de Cristo. Queremos ir para o céu. Mas a gente também tem que fazer por onde? Temos que aprender a ser um pouquinho mais obediente, escutar um pouquinho mais a Deus e ter o coração aberto e não colocar tanta barreira para Ele agir na nossa vida. Mas uma perguntinha só para a gente poder continuar a nossa celebração, eu quero fazer para vocês e quero que vocês saiam pensando nessa noite. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? É de vinho novo? É de alegria, como Maria nos indica? Ou infelizmente está meio seco, está meio distante? Ou será que infelizmente o nosso relacionamento com Deus é na base de troca? O Senhor me dá isso, que eu te louvo eternamente. O Senhor me dá aquilo, que eu faço o que o Senhor manda. Esse tipo de relacionamento Deus está dispensando. O relacionamento comercial. Lembremos, só para me poder fundamentar, há 2 domingos atrás, no Evangelho, Jesus fez a multiplicação do pão e do peixe lá, e aí lá no finalzinho do Evangelho, o povo queria proclamar Jesus como o quê? Como rei. Jesus, como eu brinco com a minha turma lá, botou o bonezinho, colocou o borná e saiu fora. Eu falei, não, vocês querem que eu faça, vocês querem que eu seja rei de vocês para quê? Porque o pão está caindo na boca fácil, né? Vocês não querem se comprometer em fazer a partilha acontecer. Por isso que Jesus, rapou fora, não se deixou ser proclamado como rei. Quando que Jesus vai ser proclamado como rei? Lá, na cruz, para ensinar nós. Vocês querem ser rei? Aprenda a partilhar, aprenda a se doar para o outro. Aí a gente vai aprender o que é ser rei de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.